tudo bem? Eu sou a pastora Lucimar, da Igreja Atos Comunidade Cristã, e eu estou aqui para o vídeo Perguntas e Respostas. E eu quero fazer uma pergunta para você, e eu também vou te responder esta pergunta. Jesus nasceu mesmo em dezembro? Em que período exatamente Jesus nasceu? Vamos lá, eu vou trazer o primeiro argumento para você refletir aí e tirar a sua conclusão, certo? Então, o primeiro argumento fala que no hemisfério norte é inverno em dezembro e em Israel eles enfrentam um período de chuvas, que está relatado no livro de Esdras 10:9, que tornaria inviável o relato do Evangelho de Lucas, que fala do anúncio do nascimento de Jesus em Lucas 2:8, e não tem como dizer que era inverno por causa do clima. Os rebanhos estavam ao ar livre, os pastores estavam todos, a céu aberto, então está aí um argumento forte. E o fato também de José e Maria fazerem uma longa viagem nesse período também seria inviável pelas limitações da época, Então eles viajavam nessa época por toda a limitação que eles enfrentavam, viajavam a pé, montados, em mulas, em burros. Era uma viagem muito difícil e Maria estava gestante, então se tornou ainda mais difícil essa viagem. E como eles viajariam em períodos de chuvas? Não seria possível. Então eles viajavam, o povo de Israel costumava viajar em 3 períodos específicos, que seria na Páscoa, mais ou menos em abril, em Pentecostes, mais ou menos em junho, e em Tabernáculos, mais ou menos em outubro, certo? E por que dizem que foi em dezembro o nascimento de Jesus? Por que afinal em dezembro? Por causa do solstício de inverno, que esse solstício de inverno, ele diz respeito à noite mais longa do ano. E na virada desta noite mais longa, onde vai se iniciar o ciclo rumo ao solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. E era nessa data que eles comemoravam, os pagãos, no caso, os povos pagãos, eles comemoravam a vitória do sol. E os cristãos medievais, eles acabaram fazendo um paralelo com as afirmações bíblicas de que Jesus é o sol da justiça, descrito em Malaquias 4:2, e a luz do mundo, que está em João 8:12. E uma vez que mesmo os próprios judeus também comemoravam a festa das luzes, que é a Hanukkah, mais ou menos nessa época. E não existe como determinar a data exata do nascimento de Jesus. Nós não podemos dizer a data exata. E esta data, ela é uma data simbólica, na verdade. Afinal, a Igreja Ortodoxa, por exemplo, ela comemora o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Olha que interessante. Nós comemoramos dia 25 de dezembro e os cristãos ortodoxos, na Igreja Ortodoxa, comemoram no dia 6 de janeiro. E isso é comemorado, por exemplo, na Rússia e na Armênia. E sendo chamada esta data para eles de Epifania, ou seja, a manifestação do Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós dizemos que Jesus tabernaculou entre os homens. Interessante, Tabernaculou. Então, sobre o ano em que Jesus nasceu, será que foi mesmo no ano 1, no ano Domini, ou o ano do Senhor? Também não foi. E por que não foi? Porque nós nos deparamos com muitos erros nos cálculos na hora de fazer o nosso calendário, Esse calendário que nós seguimos, que
Por sinal, ele não tem nada a ver com o calendário judeu, com o calendário bíblico que é lunar. E o que podemos concluir é, primeiro, como o Evangelho diz que Jesus nasceu quando Herodes governava e ele morreu entre 3 e 4 antes de Cristo, ó, importante. Herodes ele governava entre 3 e 4 antes de Cristo, né? Ele morreu nesse mesmo período. Então, tem aí um argumento. E 2, como o Evangelho também diz que Quirino governava a Síria e os romanos faziam censo a cada 14 anos, e a história diz que o segundo censo de Quirino foi mais ou menos 8 depois de Cristo, então o que nós podemos concluir? Que Jesus nasceu entre 8 e 3 antes de Cristo, e não no ano 1, no ano Domini, certo? Então, outra data errada, outra é a forma como muitos veem, né, que colocaram essa data, mas ela não está correspondendo aos dados que nós vemos na história e até mesmo, né, nós conseguimos tirar da própria palavra de Deus, certo? E então, aí você me pergunta agora, mas então, qual é a data certa? Qual é a provável data do nascimento de Jesus? Então, o Evangelho diz que João Batista nasceu antes de Jesus e que Isabel ela ficou grávida quando Zacarias, seu esposo, servia no templo no turno de Abias, era um turno específico, uma época específica, e que era o 8º turno dele, e que cada turno era de uma quinzena, e que o primeiro mês do calendário bíblico é mais ou menos março, abril. Portanto, Isabel, dá para fazer as contas. Isabel ficou grávida em maio ou junho. E João Batista nasceu em meados de março. E como ele era 6 meses mais velho que Jesus, então Jesus poderia ter nascido mais ou menos em setembro. Então, Jesus nasceu por volta do mês de setembro, ou seja, próximo à festa dos tabernáculos. Então, fica aí os argumentos para você tirar a sua conclusão. Jesus nasceu mesmo em tabernáculos? Eu acredito que Jesus nasceu em tabernáculos porque, estudando todos esses dados, nós chegamos a essa conclusão, então, que Jesus não nasceu em dezembro, mas ele nasceu em meados de setembro, pode até ser que tenha nascido em outubro, certo? Então, essa é a nossa resposta a esta dúvida, se Jesus nasceu em dezembro ou não. Jesus não nasceu em dezembro, certo? Mas nós podemos continuar comemorando esta data com os nossos familiares. Nós devemos aproveitar esta data para nos reunirmos, né, com aqueles que nós amamos. Nós podemos aproveitar esta data para estarmos com as pessoas que nós temos prazer em estar com elas, amigos, familiares, irmãos na fé, certo? Então, mesmo que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, nós podemos adorá-lo e louvá-lo da mesma forma, e nós podemos fazer isso todos os dias das nossas vidas, ok? Então, este é o vídeo. Eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora e eu peço a gentileza que vocês deem o seu like, dá o seu joinha e o seu like para nós, né? Você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Deus, você estará levando conhecimento às pessoas. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, conhecidos, que é muito válido, certo? Obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e eu desejo um Feliz Natal para todos, que vocês tenham um ano de 2022 abençoado, um ano de muitas conquistas, de alegrias, de vitórias, e é isso que eu desejo para vocês.
e obrigada e até a próxima!